Fala Dev, professor Clayton Andrade aqui. Neste curso nós vamos estar trabalhando com lógica de programação em Java, né? Então, para você que está querendo aprender uma linguagem de programação ou aprender a programar, está no lugar certo. Então, antes de mais nada, né, vamos começar com como funciona um fluxo de um sistema, né? Então, vem aqui na minha tela aqui que eu vou mostrar aqui. Olha só, um sistema, ele é dividido em praticamente duas partes, tá? Nós temos de um lado a parte do cliente, que a gente conhece como client side, e do outro lado, o server side, nosso lado do servidor, tá? Bom, dentro do desse sistema, nós temos a seguinte situação. Todo sistema, ele tem um fluxo contínuo, né? E como que funciona esse fluxo contínuo? Nós temos a entrada de dado, né? Entrada de dados. Então, o que seria uma entrada de dados? É uma ação, certo? Que o meu usuário toma para que ele possa acessar um sistema, por exemplo. Então, vamos supor que a gente tem um aplicativo, como o do YouTube, né? Então, a hora que eu clico no ícone do YouTube, eu mando essa informação para o meu servidor dizendo, ó, eu estou querendo abrir o meu sistema, certo? Então, da entrada de dados, que nada mais é do que uma ação do meu usuário. Quando eu digo ação do usuário, do lado do cliente, não necessariamente precisa ser uma pessoa, né? Ele pode ser um sensor, que está lá numa esteira, a hora que passa, sei lá, uma caixa, ele toma uma ação naquele momento, certo? Nós temos o lado do processamento, que o processamento vai estar do lado do meu servidor, tá? E o que o processamento faz? Tá? O processamento, ele é responsável pela lógica, certo? Que é onde a gente vai começar a atuar na lógica de programação. E ele também é responsável pela regra de negócio, certo? Quando a gente fala de regra de negócio, cada sistema tem a sua regra específica, né? Se você estiver desenvolvendo um sistema de contabilidade, vai ser uma regra. Se for um sistema para engenharia, vai ser outra regra, certo? Então, a regra de negócio é estabelecida no ato ali, quando vai se construir um software, né? A gente tem os especialistas que vão definir as regras de negócio. Baseado na regra, a gente aplica as lógicas de programação para que a gente consiga fazer um sistema, certo? Então, do processamento, o que seria esse processamento? Por exemplo, o meu usuário veio aqui, certo? E ele deu entrada no aplicativo do YouTube. Aí o que acontece no processamento? Eu posso verificar. Pô, o usuário acessou o aplicativo. O usuário está logado? Se o usuário estiver logado, eu vou colocar ali as preferências que ele tem, ali dos canais que ele segue, etc. Se ele não estiver logado, eu vou pegar, sei lá, os 10 canais mais acessados da semana e vou apresentar para ele, né? Então, isso é uma regra que é definida pelo software ali do YouTube, etc. Não sei se é isso, né? Só estou dando um exemplo, certo? Então, esse é o processamento. Verifico se está logado, verifico se as informações estão corretas, né? Então, toda a parte de processamento está aqui. Depois que eu fiz a parte de processamento, o que eu faço? Eu devolvo o resultado para o meu usuário, certo? Então, o meu resultado, né, que é a minha saída de dado, saída de dados, certo? Esse cara aqui nada mais é que o meu resultado. O meu resultado, ele pode ser a tela inicial de uma aplicação, uma conta matemática que eu mandei dois números que ele retornasse uma soma, e assim sucessivamente, certo? E esse fluxo, ele funciona em loop, ele está toda hora. Existe uma ação do lado do cliente, vai para o servidor processa essa informação e devolve aquela ação processada. Então isso aqui é um fluxo contínuo, certo? Isso aqui é um fluxo contínuo, né? Então fica nesse cara aqui, a gente chama isso aqui de loop. Tá? E aí a gente atua, né, a maior parte, claro que a gente vai atuar aqui na parte do cliente também, compondo telas e etc, né, mas a maior parte que a gente está compondo é sempre aqui nessa parte de processamento, né, o processamento das informações. Deixa eu botar aqui, o processamento das informações, onde a gente vai aplicar nossa lógica, né. Então o fluxo de um sistema é isso aqui, ok? Para o desenvolvimento em Java não, qualquer outro desenvolvimento que a gente tenha, nós temos algumas etapas que a gente consiga. Então, tipo assim, estou começando a programação agora. Qual é a etapa do zero, da hora que eu estou, da onde eu estou partindo, até eu conseguir um emprego na área, né? O que eu preciso saber? Então, eu separei isso em 4 etapas, né? Que são as 4 etapas fundamentais para a gente começar a desenvolver em Java e estar concorrendo a uma vaga de trabalho, né? Então, olha só. A primeira etapa, nós temos aqui, tá? É a lógica de programação. Essa é a primeira etapa. Então, aqui é onde a gente vai aplicar toda a parte de lógica de programação, certo? A segunda etapa, nós vamos entrar com estruturas de dados. O que seriam as estruturas de dados, né? São os dados em si, né? Então, por exemplo, assim, quando a gente está fazendo, sei lá, um cadastro de aluno, certo? Um aluno, a gente fez lá um cadastro, nome, CPF, etc. Quando a gente salvou, esse cara é salvo no banco. Só que a gente só tem um aluno. Só que quando a gente está trabalhando com o sistema, nós temos mais de um aluno. Então, quando a gente tem mais de alguma coisa, mais conjuntos de dados, a gente costuma chamar isso de estrutura de dados, né? E dentro da estrutura de dados, nós temos várias coleções que a gente tem que manipular, aprender a manipular, né? Então, essa é a segunda etapa, manipular as estruturas de dados. Nós temos a terceira etapa, né, que é primordial para o desenvolvimento de software, que é a orientação a objetos, né? Então, isso é um paradigma da programação, né? Software orientado a objetos, né? E nós temos também a quarta etapa, certo? Que aí vai ser o desenvolvimento já de uma API, né? Então, uma aplicação baseada em API, né? E aqui a gente vai trabalhar com Spring Boot, certo? O
que é uma API? É simplesmente um software onde ele está no servidor e ele responde às nossas requisições, né? E aí, quando a gente trabalha com API, na frente, onde está a nossa ação, ali, onde está a entrada de dados, a gente pode ter vários dispositivos. Nós podemos ter dispositivos móveis, nós podemos ter aplicações web, aplicações desktop, e até mesmo robôs, esteiras, qualquer sensor lá na frente que possa estar se comunicando com o nosso servidor e aí abastecendo esses dados, né? Então ele fica como se fosse um coringa, né? Indiferente de quem estiver acessando ele, ele consegue estar respondendo, né? Então hoje a maior parte do mercado, né, ele está nessa parte aqui, né, da API, né, que já é o software todo desenvolvido, né? Aqui dentro da API nós vamos aplicar a orientação a objeto, nós vamos aplicar as estruturas de dados e a lógica de programação. Mas a base mesmo, a fundamental, né, está aqui nesses três caras aqui, certo? A API seria mesmo a parte final. Então aqui, teoricamente, já estaria pronto para entrar no mercado de trabalho, né? Obviamente que aqui a gente está falando de back-end, né, que trabalha no lado do servidor, ainda faltaria o banco de dados, né? Então, o banco de dados seria uma outra matéria que a gente teria que estar trabalhando, que é justamente para a gente estar guardando esses dados que a gente estaria manipulando do nosso cliente, tá? Então, vamos seguir, começando com a lógica de programação, né? Dentro da lógica de programação, nós vamos ter algumas etapas que nós vamos seguir, algumas matérias, né? Então, vamos lá. Dentro da lógica de programação, nós vamos aprender o quê? Seguindo na sequência. Primeiro, nós vamos ter a convenção Java, certo? Convenção Java, né? O que seria a convenção Java? Como que eu crio um pacote, como que eu crio uma classe, qual é a nomenclatura que a gente usa, qual é a sintaxe, né? Então, um pouco sobre a convenção Java, que a gente precisa saber. Depois da convenção Java, nós podemos entrar nos tipos de variáveis, né? Tipos de variáveis. Né? Barra constantes aqui também, né? Que as constantes nada mais são que são variáveis também, só que aí não alteram durante o sistema, né? Depois disso aqui, nós podemos entrar na terceira parte, que seriam as entradas e saída de dados. Entrada e saída. Né? O que seria aqui, no caso, a entrada e saída quando a gente está aprendendo, né? Normalmente é o console, né? Quando a gente faz uma impressão, quando a gente pede lá para o usuário, entre com o seu nome, a gente processa a informação e devolve, ó, sei lá, faça a média de um aluno. Então, ele entra com as notas, nós entregamos a média. Né? Então, ao pedir para o usuário e ao entregar, então essa é a entrada e a saída de dados. Ali no meio a gente tem o processamento, né? Posterior a isso, vou botar aqui na quarta etapa, nós teremos os operadores lógicos, né? Os operadores. Aqui nós temos os operadores. E aí aqui nós podemos ter, né, os lógicos, operadores lógicos, os operadores relacionais e os operadores aritméticos. Né? Então, esse mais esse, se isso aqui for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se isso ou isso aqui for falso, o resultado dá falso ou verdadeiro, dependendo da situação que a gente tiver. E os relacionais é tipo, se isso aqui for maior que aquilo, se isso aqui for menor que isso, se isso aqui é igual àquilo outro. Né? E os aritméticos são as contas as básicas, né? Mais, menos, divisão, etc. Certo? Então, saindo de operadores, que é fundamental, nós vamos ter aí as estruturas de decisões. Né? Então, ó, estrutura de decisões. O que seriam as estruturas de decisões? Nós temos o if, else, e nós temos o switch case, né? Então, o if else, né? O if seria o quê? Se isso aqui acontecer, faça isso. Se não, faça aquilo, né? E o switch seria, por exemplo, entre com o número da semana, de 1 a 7. Aí o cara vai lá e escolheu 3. Né? Então, aí nós vamos ter caso 1 é domingo, caso 2 é segunda, caso 3 terça-feira. Então, a gente apresenta a terça-feira para ele. Né? Seria mais ou menos um sistema de escolha, né? E aí, depois nós temos a sexta etapa, que seriam as estruturas de repetição. Estrutura de repetição. E aqui nós temos o for, nós temos o while e nós temos o do while. Né? A gente vai aprender a usar cada uma delas, para que serve tais, né? Alguma variação também do for, nós temos o for each, né? Então a gente vai trabalhar em cima na parte de estrutura de repetição. E aí, por último, nós entramos em métodos, né? Métodos. Também conhecido como funções, dependendo a linguagem de programação, nós vamos ter ela como funções. Né, que são que a gente pré-definir uma rotina que sempre se repete, né, então a gente pode isolar isso, colocar dentro de um método. Né, um exemplo, por exemplo, a gente tem que fazer soma, várias somas no meio do sistema. Então a gente pode ter um método soma que recebe dois parâmetros, A e B, e ele retorna a soma daqueles números ali, A e B. Né? E assim por diante. Então, eu acho que dentro da lógica de programação seria isso. Depois a gente entra em estrutura de dados, entra em programação orientada a objeto. Dentro da programação orientada a objeto, nós vamos mexer com tela, né? Alguma coisa de telas, pra gente conseguir entender mais certinho como é que funciona a parte de fluxo, né? Entender um sistema em si. E depois a gente entra com a parte de API, que é a parte que hoje é mais utilizada, né? Mas acredito que dentro, entendendo o conceito ali das três primeiras, que é lógica de programação, estrutura de dados e programação orientada a objeto, né? Já está apto a conseguir já uma vaga, né? Entrar dentro de uma empresa e tá trabalhando pelo menos iniciando, né, as atividades ou como um júnior, dependendo do avanço, ou como um trainee, ou um estagiário, etc. Tá? É isso aí. Nos vemos na próxima aula.